que os anos que eu vivi eu não tenho mais, são como moedas gastas. Então, quando eu trato do tema que eu vou tratar aqui, futurabilidade, a gente tem que pensar na perspectiva de tempo que a gente tem. Senão a gente fica falando só a idade, e aí a gente fica se distraindo com o passado, com o que fez, com o que deixou de fazer, esquece de pensar aquilo que a gente tem para fazer nesse tempo que a gente tem pela frente. E essa pergunta da música do Mosca, já que a gente vai ficar trocando ideias aqui, diz isso: o que é que você faria se só te restasse um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos? O que você vai fazer? Então essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês fazerem sempre essa conta reversa. Esse é o jeito de calcular futuro a partir de algumas ideias que a gente traz nesse início aqui. Pode virar para outra tela aqui, porque eu não estou aqui para fazer palestra hoje, é só para fazer uma ilustração sobre futurice. Futurabilidade é o tema que eu tenho tratado, é o futuro que inspira. O que é futurabilidade? É isso. É o futuro que inspira a gente. É o lugar do futuro que eu escolho para mim, aquele lugar que eu vou construir, aquele lugar que eu quero chegar, e eu tenho que chegar por mim mesmo. Então é o futuro que inspira. Qual é o futuro que te inspira? É o futuro que você compra do marketing? É o futuro dos anúncios? É o futuro da vizinha? É o futuro do vizinho? Ou é o seu desejo de futuro? Aquilo que a gente reflete aqui, que eu gosto de refletir com você sobre futurabilidade, a gente tem um ambiente de tecnologia. A gente tem todas essas coisas acontecendo no mundo. Está sendo muito difícil para as pessoas, para os profissionais, para as empresas, para os governos e todas as áreas, todos os setores pensar esse futuro por causa do aceleramento de tudo, por causa desse crescimento exponencial. Mas o que interessa aqui é vocêzinha, é vocêzinho. O futuro vem. Você costuma imaginar no futuro como é que você vai estar no futuro, como é que você vai para o futuro. Mas quem é o eu futuro? Quem sou eu futuro? O que pode mudar do eu? Daqui 5 anos você vai ser a mesma? Você vai ser o mesmo? Você vai ter o mesmo corpinho? Você vai ter o mesmo emprego? Você vai querer viver as mesmas coisas que você está vivendo hoje? Você vai estar ainda com o mesmo marido? Você aguenta? Você vai estar com a mesma esposa? Seus filhos vão estar aí? Todas as coisas são imutáveis? Como é que você vai estar no futuro? Esse é o exercício que a gente faz para a futurabilidade. Como é que eu estou lá? É o eu no futuro. Mas é difícil explicar isso. Eu já procurei várias vezes. A melhor explicação é da minha avó, Josefa, que morreu aos 94 anos. E tem uma coisa que a gente precisa parar de fazer, e eu fiz isso, e a gente vive fazendo. Pega um velhinho, uma velhinha, tipo eu assim, já estou ouvindo essas coisas, está bem, né? Mas você chega para aquela velhinha com 90 anos e fala: pô, você está bem, hein, vó? Como é que faz para viver tanto? A gente não pensa no que ela pensa. Por que está me fazendo essa pergunta? Eu estou viva. A minha avó, uma espanholinha ranheta, ela disse assim: não moera. Os velhinhos respondem isso, eu disse na ponta da língua: não morra. Ah, aí está o desafio, né? Como não morrer? Futurabilidade, livro que vai chegar, vai ter um subtítulo que será Como Não Morrer Antes de Morrer. Porque está aqui o Josusmar, que lida com seguro, ele sabe que a grande parte das pessoas não morre de idade. Não morre porque fica velho, que é o jeito natural de morrer. São duas coisas que acontecem. A gente nasce, é natural, e morre porque é natural. As pessoas morrem por doenças que elas contraíram porque não sabiam, ou porque elas mesmas produziram. Então, como não morrer antes de morrer tem a ver com a minha questão financeira, para ver como é que eu me mantenho, tem a ver com a minha questão de saúde, com a minha questão relacional, amorosa, familiar, tem a ver com a minha questão profissional, empresarial, como é que eu administro, como é que eu entendo essas mudanças, como é que eu não morro em todos os papéis que eu tenho. Então essa é a questão do futuro, é isso que a gente precisa pensar e refletir antes de fazer tudo aquilo que a gente faz. E a gente pode virar essa página aí.
Todos os dias eu acordo de manhã às 6 da manhã, que é o meu propósito, para lembrar as pessoas, sabe do quê? Também eu tive que dar essa resposta um dia sem querer. Quando eu dou resposta sem pensar, às vezes sai alguma coisa boa. Se eu penso, sai uma resposta maquiada, né? Mas o que você faz? Não estava numa reunião, não sabíamos que é isso. Eu lembro as pessoas que elas estão vivas, que é o que eu faço há 40 anos no rádio, mais especialmente nos últimos 25 no Feliz Dia Novo. E tem gente que esquece que está vivo, que não é só respirar. O coração vai bater, isso aqui funciona, essa máquina funciona mesmo sem a gente, ele até protege a gente da gente. Mas é o que eu faço, é o verbo viver. O que é que eu faço nesse intervalo para a minha felicidade, para honrar o milagre que eu sou. Então, pensar o futuro, tem que honrar a minha vida, tem que me apropriar da minha vida. Pode virar aí, Rafael. Enfim, eu quero mostrar para você, só sem entrar em palestra, que hoje, quando a gente entra para raciocinar a respeito desse futuro, todo mundo sabe do que é perspectiva. Quer dizer, dentro da realidade que eu tenho hoje, da verdade de hoje, dos dados que eu tenho hoje, eu sei que eu vou para lá, mas alguma coisa muda. O cenário muda, a política muda, a saúde muda, o casamento muda, o emprego muda, a empresa muda, o cliente muda, tudo muda. Então, a gente precisa sair da perspectiva e chegar para a prospectiva. Prospectiva é essa leitura que a gente tem que fazer hoje nesse mundo complexo de tudo que está mudando, tudo que pode mudar e criar os nossos planos B, C, D, E em todas as áreas da vida. Prospectiva é isso aí, é criar situações para enfrentar os eventuais desafios. Esse é um modelo mais europeu de pensar, de consultoria da prospectiva. Tem um modelo muito bonito, que também é uma tendência mais americana dos futuristas, que é foresight, que é futuros imagináveis, coisas que não existem, que estão fora do cenário, mas que eu posso inventar, pensar diferente. Parece que alguém já falou isso, pense diferente, né? Agora, não tem como você pensar futuro se você não sabe quem é você, qual é o seu porquê. Então você tem que ter um propósito grande, porque senão você não vai ter o combustível, as coisas não vão dar certo sempre. Então, é aqui, ó. É o propósito que é o combustível abundante, mas ele precisa de muita fé, de muita determinação, de muita segurança, porque graças a isso você consegue conciliar e organizar tudo que você tem de papéis na vida. E claro, é você que tem que agir, você que tem que ser o protagonista. Pode virar essa tela, porque hoje não é dia de palestra, só para antecipar aqui o nosso amigo. Esse aqui sou eu um tempo atrás. Isso aqui é tocando músicas, trocando ideias. Eu no Facebook, 70, 80 mil anos atrás, eu era um sapiens. E você também. Nós somos irmãos. Talvez a gente seja filhos de Adão, como somos em alguma época dessas. Mas é nesse momento é que a gente inventou o futuro. A gente se distanciou dos outros animais. Porque a gente já sabia, já fazia ferramentas, já vivia em grupo, somos gregários, a gente é do tamo junto. Mas precisava alguma coisa a mais. A gente entendeu que tinha que ser junto mesmo. A gente começou a perceber o outro, a se validar no outro. Porque a gente passou a saber que sabia. Passou a ser sapiens sapiens. Como isso aqui é tocando músicas, trocando ideias, estou colocando o Bolero de Ravel, que é uma música que é assim, que é para contar a história da vida, uma música impressionista, e a humanidade assim, tem uma frase musical, depois a cada hora tem um instrumento, e se vai crescendo, vai num crescente, assim tem sido a humanidade. Mas enfim, nesse momento que a gente teve a revolução cognitiva, que para mim é uma revolução emotiva, uma revolução espiritual, que a gente descobriu o outro, a gente descobriu a estética, a gente descobriu o valor, a gente descobriu que o outro era bonito, artista. A gente começou a ver a estética, você olhou para a cara dela, para o olho dela, para o olho dele, viu que tinha alguma coisa a dizer, mas não existia palavra, mas você começou a se conectar com a alma do outro, percebeu que o outro sentia, e os olhos se enchiam, e começou a pensar que tinha que inventar o futuro. Nesse momento entrou a compaixão, nesse momento a gente aprendeu a empatia, nesse momento a gente aprendeu o amor. E nesse momento a gente descobriu que a gente só ia enfrentar, sobreviver se a gente estivesse juntos. É o tamo junto. Provavelmente nesse momento Deus deu pra gente o 8º dia da criação, nos deu alma. E você, a partir de agora, vocês criam. Vocês são os meus parceiros.
vê lá o que vocês vão fazer. A gente fez coisas boas pra caramba até aqui, mas a gente está devendo muito para esse planeta, como vocês sabem. E a gente tem condições hoje, ferramentas e consciência para consertar. Mas enfim, foi aqui que a gente chegou e falou: tamo junto, pode vir aí. Tamo junto é respeito a tudo, ao ambiente, às pessoas, às etnias. E aí que a gente percebeu que só daria certo a humanidade se a gente estivesse junto. Passou aí mais várias décadas de 1000 anos, né? 100 mil anos, 80 mil anos para a gente se encontrar ali no Nilo, graças às mulheres, e criar ali a tal civilização, mas só porque a gente resolveu que a gente só faria tudo se a gente fosse um. Joga aí o Somos Um, é um texto do Edinho Moreno, voz dele também. A música quem trouxe foi o André Abujanra, e a gente produziu isso no Feliz Dia Novo, agora em tempos de pandemia, quando a gente sofreu. A vida prática